Muito bem, então vamos começar a nossa prática aqui, dando continuidade no tema que a gente começou a trabalhar essa semana, que é tomada de consciência do diafragma. É, Recapitulando um pouco do que a gente falou na terça-feira, no início dessa semana, eu vou trazer uma imagem aqui para compartilhar com vocês do próprio, próprio diafragma aqui, né? E como ele fica bem encaixado, você vê, parece uma asa, né? Ele fica bem encaixado aqui nessa região que divide justamente o coração, que está aqui em cima, pulmões, né? De todos os órgãos internos. Vê aqui, né? O estômago e todo o intestino aqui. Então, o que que acontece? Isso que eu estava falando dos três principais elementos que a gente vai trabalhar. Na verdade, três principais benefícios que a gente vai direcionar para as práticas desse mês, né? Primeiro relacionado ao sistema digestivo, que, como eu estava falando, um diafragma, quando ele não está em pleno funcionamento, quando ele não está saudável, ou ele está hipertenso, ou ele está muito flácido. Ou seja, um diafragma hipertenso, o que que acontece? Quando ele está contraído, esse movimento aqui desse arco, ele tende a esticar. Então, eu puxo ele para as laterais, ele desce, ele faz esse movimento de descida. Então, geralmente, quando a gente está sob muito estímulo, isso que a gente estava falando agora, Lu, né, do excesso de estímulo, às vezes tomar muito mate, muito café, tudo isso estimula muito e gera uma tendência de que o diafragma fique tenso, fique tensionado. Essa tensão do diafragma, ele empurra todas as vísceras para baixo, então ele faz esse movimento, né, de cima ele desce. Quando ele desce, ele começa a pressionar todos os órgãos, pressiona aqui estômago, principalmente o efeito acontece no sistema, no intestino, né? Aqui em todo é, essa, esse direcionamento aqui do alimento que vai descendo, né? E vai sendo absorvido pelo nosso corpo. E principalmente nessas curvas, olha só, quando tem essas curvas, quando o diafragma desce, ele pressiona os órgãos internos, essas curvinhas aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, tem curvinhas, curvinhas, elas tendem a fechar. E aí é onde acontece a constipação, né? Quando fica difícil do alimento passar e fazer esse caminho de forma fluida, né? Vamos dizer assim. Então, o trabalho com o diafragma tem muito a ver com isso, quando a gente cria essa capacidade de movimentação mais livre, né, mais liberada do diafragma, que permite que toda essa região intraabdominal fique mais bem acomodada e funcione melhor. O segundo benefício, o segundo efeito, tem a ver aqui com o coração. Olha só, ele está diretamente conectado com o coração. Então, quando a gente trabalha uma respiração consciente e que movimenta o diafragma de forma bem ampla, a gente está massageando o coração. Além disso, a relação com os pulmões, que estão aqui também, nessa cavidade superior. Então, a gente vai também aumentar a nossa capacidade respiratória, né? Pela própria pressão que o diafragma exerce dentro nessa dinâmica, né? Das vísceras e da cavidade torácica. E o outro benefício que também é muito importante, é no sentido de tração, de alongamento da coluna, né? Então, a tendência que a gente vai sucumbindo ao longo da nossa vida, principalmente depois dos 40 anos, quando as articulações elas já não têm tanta capacidade de regeneração, né? Elas vão perdendo a capacidade de regeneração, a todas as nossas articulações, a gente precisa fazer um trabalho mais consciente de, eh, de trazer um espaço, né, para o funcionamento dessas articulações, principalmente a nossa coluna vertebral. Então, a gente vai criando essa pressão na coluna e vão surgindo, essas pressões, elas vão criando muitas vezes desconforto, dor, né, ou às vezes em até casos mais extremos, a protusão ou uma hérnia de disco, por exemplo. Então,
Esse trabalho consciente do diafragma, o que que ele faz? Aí a gente entra, eu mandei ontem no grupo para vocês a descrição da técnica Uddiyana Bandha. O Uddiyana Bandha é uma técnica que a gente vai explorar bastante ao longo desse mês, que é a contração do diafragma, né? A gente contraindo o diafragma, a gente empurra ele para cima, ele sobe. Então, essa tração que a gente faz com o diafragma, Uddiyana significa justamente elevar para cima, né? Então, a gente está criando não só fisicamente um movimento de elevação física, né? O diafragma sobe, ele pressiona o coração, ele expande os pulmões, ele ajuda a criar esse espaço interno, mas também o que a gente vai trazer, né, bastante essa percepção ao longo desse mês é também no sentido energético, no sentido nessa conexão, né, físico, energético, emocional, ele passa por aí também. Então, toda essa relação físico, emocional, energético, nesse sentido de elevação, de ascensão mesmo, né, de trazer toda essa energia que está muitas vezes acumulada nos plexos baixos. Outra coisa que a gente vai trabalhar também é a relação do diafragma pélvico, né? Isso mais na segunda quinzena, a gente vai trazer com mais importância, assim, essa relação do assoalho pélvico com o diafragma. Então, essa relação entre a combinação dessas duas técnicas, que vocês já conhecem, né? A contração do assoalho pélvico, a gente chama de mula bandha. Então, a gente também ajuda a fazer esse movimento de elevação, de ascensão, né? De organização de toda essa energia dos plexos baixos e fazer com que ela se distribua por todo o corpo. Então, mais ou menos por aí. Então é isso, a gente vai começar. Vamos começar com mantra, né? Então vamos. Se vocês quiserem, já pode ficar em pé, tá? A gente já vai começar em pé hoje, ou se quiser fazer o mantra sentadinho, depois a gente levanta, como vocês preferirem. Então vamos lá. Se você estiver em pé ou sentada, traga as mãos no centro do peito. Eu aqui de coração agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente começa então com o mantra da paz. Inspire profundo. Om. Sahana Vavatu. Sahana Ubhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar, vai abrindo os olhos. Então a gente começa em pé. Eu vou ficar em pé aqui junto com vocês também. E a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Me escuta bem? Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar os pés na distância do quadril, soltar um pouquinho os braços e vamos começar a trazer alguns movimentos aqui com a região do quadril, movimento bem amplo. E a gente vai tentar perceber, isso tudo como preparação, tá, gente? Perceber a região da cabeça como se ela tivesse parada na mesma posição. E é o quadril que movimenta, ó. Eu flexiono um pouquinho os joelhos, a cabeça fica na mesma posição e eu tento ampliar o máximo possível esse movimento circular do meu quadril. Faz para um lado, faz para o outro. Bem amplo. Isso. E aí agora a gente centraliza o quadril e faz um movimento amplo do tronco para cima. Então o quadril ele fica na mesma posição e a gente vai trazer o movimento a partir da cintura, bem amplo, movimento bem amplo, para um lado, para o outro. Ótimo, centraliza e agora a gente vai combinar os dois movimentos, o quadril e da região mais alta, da região da clavícula, da cabeça.
Um movimento bem amplo, coordenando essas duas regiões, por um lado e para o outro. Uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante ao longo desse mês, principalmente no início, né, como preparação, é a dissociação de regiões do corpo. Entender que o nosso corpo, ao mesmo tempo, ele está todo conectado, mas a gente consegue perceber partes, né, do nosso corpo que a gente vai organizando para depois, percebendo elas de forma dissociada, a gente consegue juntar depois as técnicas. Por exemplo, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar dissociar a nossa respiração, a retenção que a gente faz na respiração, com a região abdominal, com a contração abdominal. Geralmente a gente associa a retenção com contração abdominal. Então acontece muito da gente, quando faz a retenção, fica com a barriga toda dura, né? Então a gente vai tentar perceber que eu faço a retenção, ela está localizada nessa região da garganta, na região da glote, e ao mesmo tempo eu consigo relaxar o meu abdômen, tá? Então primeiro vamos fazer isso com os pulmões cheios. Então, traz as suas mãos aqui no baixo ventre e tenta perceber a barriga bem relaxada, dá uns toquezinhos assim, ó, e vai percebendo que você vai com esses toquezinhos, com essa batidinha lá na barriga, você vai conseguir relaxar, vai conseguindo relaxar toda essa musculatura do abdômen. Relaxa bem. Isso. Aí agora a gente vai fazer uma inspiração profunda. Inspira, retém o ar nos pulmões e aí relaxa o abdômen. Com a retenção, segura o ar, tá? E tenta relaxar o abdômen com os pulmões cheios. Solta o ar mais duas vezes. Inspira profundo, retém o ar e relaxa o abdômen. Solta o ar mais uma vez. Inspira profundo, retém o ar nos pulmões e com os pulmões cheios vai dando um toquezinho lá de e vai percebendo que o abdômen, que é possível relaxar o abdômen fazendo a retenção com pulmões cheios. Muito bem, quando quiser solte o ar novamente. Ótimo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com os pulmões vazios, tá? Então vamos fazer junto. Mesma coisa, a gente vai tentar relaxar o abdômen com os pulmões vazios. Só que a gente vai fazer a retenção, vai segurar no vazio, não vai deixar o ar entrar, tá bom? Então vamos lá, vamos junto. Inspira profundo, tira todo o ar, faz a retenção. Não deixa o ar entrar. E aí relaxa. Inspira, tira todo o ar. Segura, não deixa o ar entrar. E relaxa o abdômen. Vai dando uns toquezinhos aí. Vai relaxando bem, vai relaxando bem. Mais uma vez, inspira profundo, tira todo o ar bem rápido. Segura, não deixa o ar entrar. Relaxa o abdômen. Dá umas batidinhas. Ótimo. Inspira profundo. Fecha um pouquinho os olhos e observa o efeito, principalmente na região do abdômen e do diafragma. Respira livremente, deixa o ar entrar e sair livremente pelas narinas. Vê se já tem algum efeito que você sente dessa preparação. E agora a gente vem com a pontinha dos dedos e a gente vai encaixar bem aqui nessa região que fica entre as costelas e o início da cavidade intraabdominal, né? Então a gente vai pressionar aqui. Isso a gente vai fazer praticamente como preparação o mês todo, tá? Então você vai apertando e vai tentar encontrar um lugar nesse ponto que você sente algum desconforto, né, que dói um pouquinho. Então, geralmente, aqui nessa região, ou no centro, ou você vai caminhar um pouquinho para a lateral, né, em direção
as costelas mais baixas, você vai perceber, vai encontrar algum lugar que dá desconforto, que dói um pouquinho. Aí você vai relaxar todo o seu rosto, né? Relaxar os olhos, relaxar a boca, vai inclinar, flexionar um pouquinho a sua coluna e tentar entrar com o seu dedo, encaixar os seus dedos nessa região. Vai tentar entrar com os seus dedos por dentro dessa cavidade intraabdominal, bem lá no alto. E aí o que a gente vai fazer é, você vai descendo, descendo um pouquinho mais, e aqui os punhos a gente vai apoiar nas coxas, pode flexionar um pouquinho os joelhos, e aí você empurra mais ainda. Solta a cabeça, apoia os punhos nas coxas e a pontinha dos dedos você empurra lá para dentro dessa cavidade. Solta os ombros, solta a cabeça. Isso, pode soltar bem a cabeça e tenta relaxar bem essa região onde você está pressionando. Vai deixando que a mão ajuda a fazer essa pressão, né? Uma espécie de massagem. Você vai deixando que a pressão vai liberando toda essa tensão que está acumulada nesse ponto. Ótimo, vai subindo devagar. Tudo bem. Solta de novo os braços, dá uma passadinha de mão aqui assim, ó, nessa região, no abdômen, funciona bem, gostoso. E aí solta os braços, dá uma balançadinha nas pernas. E aí fecha um pouco os olhos e percebe se agora você sente mais algum efeito, mais alguma sensação no corpo, se muda já o ritmo da sua respiração, se fica alguma sensação de incômodo, de desconforto, ou mesmo uma sensação agradável, não importa. Tenta só observar, perceber o efeito dessa preparação. A gente já está começando a liberar essa região do diafragma, já estamos começando a tirar tensões acumuladas. Então, traga a respiração bem profunda. Muito bem. Agora a gente vai tentar, né, fazer um experimento, tá? Só uma tentativa de fazer o Dhyana Bandha de uma forma bem simples, tá? Fazendo já essa dissociação da região abdominal com o diafragma. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer essa primeira vez sem o ar, tá? Cortou minha cabeça aí, né? Eu vou fazer uma vez e aí a gente tenta fazer junto por 3 vezes, tá? A gente vai fazer com a retenção no vazio, ou seja, a gente vai tirar todo o ar para fora. O mesmo procedimento, a gente relaxa totalmente o abdômen e depois que o abdômen estiver relaxado, a gente vai ajudar com a mão, empurrar o diafragma para cima e tentar contrair ele, mais ou menos assim, ó. Vou virar de lado para vocês verem aqui a barriga como ela faz. Tiro o ar e relaxo. E a gente faz já na sequência. Tiro o ar, relaxo. Percebe só o diafragma como ele faz? Aqui já está um grande exercício de dissociação do abdômen com o diafragma. O que que acontece? Vocês perceberam que eu primeiro relaxei o abdômen para poder fazer esse movimento de contração do diafragma. O que que acontece se eu mantenho o meu abdômen contraído? Ele vai segurar o diafragma para baixo, ele não vai deixar acontecer essa subida, essa elevação. Então, o primeiro passo é tirar o ar, relaxar o abdômen. Depois que o abdômen está relaxado, aí você vai tentar, com a ajuda das mãos, a fazer esse movimento de elevação. Tá bom? Vamos fazer? Então, prepara. Coloca as mãozinhas ali na região do diafragma. Se vocês puderem até levantar um pouquinho a blusa, se quiser, tá? Se não quiser, não tem problema, para eu poder ver a barriga. Então, vai lá. Inspira profundo. Tá. Tira todo o ar bem rápido. Segura, não deixa o ar entrar. Relaxa a barriga, relaxa o abdômen.
E aí empurra com as mãos o diafragma lá para dentro. Tenta fazer esse movimento de elevação. A caixa torácica ela se expande. Percebe que o movimento acontece na caixa torácica de expansão. O peito, ó, ele abre. O peito ele abre. Isso. Inspire. De novo. Tire todo o ar bem rápido. Coloque todo o ar para fora. Faça a retenção. Não deixe o ar entrar. Relaxa a barriga. Relaxa o abdômen. E faça esse movimento de expansão torácica, de ascensão, de elevação. Empurra com as suas mãos o diafragma lá para cima. Retorna com o diafragma. Inspira. Última vez. Tira todo o ar. Tira o ar. Tira, tira, tira. Segura, não deixa o ar entrar. Relaxa o abdômen. E aí cresce. Abre o peito. Expande a caixa torácica. Retorna. Ótimo. Solta os braços. Mais uma vez, observa o efeito, observa a sensação que fica. Conecta aí com a sensibilidade, como você sente o seu corpo. Muito bem, a gente vai fazer mais uma vez agora, numa posição que favorece bastante esse movimento de elevação, tá? Então, a gente vai, como a gente fez na terça-feira, essa posição aqui, ó, vai ficar bem mais, vocês vão perceber que vai ficar bem mais fácil. A gente começou pelo mais difícil, agora a gente vai fazer o mais fácil. Então, quando eu fico nessa posição, eu apoio as minhas mãos aqui no joelho e tem uma tendência de empinar o bumbum. A gente quer fazer o contrário. A gente quer recolher, ó, percebe o movimento de recolhimento? Quando a gente faz isso, já naturalmente o assoalho pélvico se contrai e eu já empurro o diafragma para cima. Então, só de fazer esse movimento de encaixar o quadril, já vai facilitar esse movimento, tá? A cabeça ela vai ficar no prolongamento da coluna, nem muito para cima, nem muito para baixo, mais ou menos na linha da coluna. E a gente vai fazer de novo 3 vezes, aqui nessa posição. Tenta deixar os braços bem esticados. Quando a gente soltar o ar, fizer a retenção sem o ar, encaixa bem o quadril, aí a gente vai empurrar com as mãos aqui, ó, os joelhos para fazer esse movimento de elevação, de sucção, né? De empurrar para cima o diafragma. Então, vamos fazer junto. Prepara, inspira profundo, tira todo o ar. Segura, relaxa o abdômen e abre o peito. Empurra as mãos nos joelhos e vai empurrando lá para cima. Retorna, inspira, continua ainda na posição. Tira todo o ar bem rápido, relaxa o abdômen. Última vez, inspira, tira todo o ar, relaxa o abdômen, volta, inspira, sobe. Observa de novo, solta bem os braços, dá uma chacoalhadinha com as pernas, dá uns pulinhos aí, relaxa o peito, relaxa o abdômen. Bem, a gente vai deixar os pés na distância do quadril e começar a soltar a cabeça e os braços em direção ao chão. E vai descendo devagar. Então, lentamente você vai descendo até chegar próximo do chão, com as mãos, com os braços, até chegar no seu limite, as pernas esticadinhas ainda. Isso, as pernas esticadas, os joelhos podem ficar semiflexionados, tá? É a parte alta mesmo do tronco que vai descendo. Postura da cascata.
Ótimo. Uma vez que você chegou no seu limite, que sentiu que a partir daí já o seu corpo mostrou que esse é o seu limite, você vai perceber que trazendo consciência para a respiração, esse limite ele vai se expandindo. Você vai conseguindo descer um pouco mais. A cada exalação, a cada vez que você solta o ar, você relaxa um pouco mais e os braços vão descendo, a cabeça vai descendo. Você vai relaxando os músculos da face. Então pode ficar em pé, ô, Minakshi, e soltar o tronco lá para baixo, assim, ó. Postura da cascata. Isso. E aí flexione os joelhos, apoie as mãos no chão e a gente vai levar a perna direita lá para trás. Então a sequência que a gente fez na terça-feira, a gente vai repetir provavelmente esse mês todo, tá? Essa sequência. Então, ó, o pé esquerdo fica entre as duas mãos e a gente vai levar o joelho direito bem lá para trás, o máximo que você puder, e afundar com o quadril. Então, desça com o quadril. A ideia aqui é a gente perceber a relação que tem o alongamento dessa região da virilha com o iliopsoas e o nosso diafragma. Então, se você não conseguir apoiar a palma das mãos no chão, pode ficar com a pontinha dos dedos, como você achar melhor. Mas a ideia aqui é fazer esse afundo, ó, descer com o quadril, criar esse alongamento. Respire um pouquinho na postura. A cabeça pode ficar na linha da coluna, né? Não precisa ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. Se você sente que dá para avançar um pouco, pontinha do pé no chão, estende a perna. Se você achar que é muito, continua com o joelho no chão, tá? Estende a perna. A cabeça na linha da coluna, não fica com a cabeça para cima, não. Então, estende a perna e desce, continua descendo com o quadril. Respira na postura. Inspira profundo, solta o ar. Volta com o joelho no chão. Mão esquerda vai empurrar o joelho para dentro, a gente vai torcer. E a primeira coisa aqui é aproximar o abdômen da coxa. Então a gente gira, aproxima o abdômen da coxa, o peito da coxa, e olha lá para cima. Tenta olhar lá para o alto. Um detalhe importante é, desce com os ombros, não deixa o ombro muito contraído lá no alto, não. Abre, deixa a cabeça ir lá para fora. Já vai criando essa tração da coluna. Perceba um movimento abdominal bem amplo, principalmente quando você solta o ar, você cresce um pouco mais. Então, quando você solta, pode continuar na torção, empurra, continua empurrando um pouquinho mais o joelho. Quando você solta o ar, você leva a sua barriga lá para dentro e cresce. Faz esse movimento de crescer com a coluna. Inspira, volta, apoia o joelho no chão, leva a perna esquerda lá para trás, mantém alguns segundinhos na prancha, 3 ou 4 respirações, e aí apoia os joelhos no chão e descansa. Em Balasana. Postura da criança. Descanse, aproveite agora para descansar e aproveitar um pouco desse contato do seu abdômen com as coxas para ir massageando o seu diafragma, massageando a região abdominal. Ótimo. Volte em 4 apoios e a gente vai fazer agora para o outro lado. Então, traga a perna direita entre as duas mãos,
O joelho esquerdo vai bem lá para trás, de preferência com o peito do pé no chão, tá? Então faz esse afundo. Aqui um detalhe é tornozelo na linha do joelho, tá? Não passa muito para frente, deixa bem alinhado. E desce com o quadril. Trabalha bem esse alongamento aqui dessa região interna da coxa. Desce bem. Leva a sua atenção ali. Se puder, fecha até um pouquinho os olhos e leva a sua atenção nessa região da virilha e vai percebendo que a cada exalação você relaxa um pouco mais essa região e você vai ampliando esse alongamento. Percebe como existe uma relação íntima, né, dessa região, conforme ela vai se abrindo, você vai sentindo lá no diafragma, o efeito no diafragma. E se quiser intensificar ainda um pouco mais, pontinha do pé no chão, pé esquerdo, estende a perna. Respira. A respiração ampla, ela vai ajudar aí, aos pouquinhos, desfazendo a tensão na região da lateral do tronco, do próprio diafragma. Volta com o joelho no chão, empurra seu joelho para dentro com a mão e torce. Aproveita bem essa pressão para trazer a respiração em contato com a sua coxa, o movimento abdominal em contato com a coxa. A cabeça vai lá para fora. A cada exalação que você fizer, sugue a sua barriga lá para dentro e cresça um pouquinho mais. Como se alguém estivesse puxando a sua cabeça lá para fora, para frente, né? Mais uma exalação profunda, sugue a barriga lá para dentro, faça essa tração. Inspirando, volte. Pontinha do pé esquerdo no chão, perna direita vai lá para trás. Prancha, 3 ou 4 respirações. Depois que fizer, a terceira ou a quarta, descanse em balasana, na postura da criança. Ótimo. Agora a gente vai se esparramar no chão, de bruços, em Makarasana. Se quiser ajustar um pouquinho aí a tela para eu poder ver bem vocês. Isso, ótimo. Então, uma mão sobre a outra, testa nas mãos, ou os braços ao longo do corpo, como você preferir. O mais importante é a região do seu tronco bem solta no chão, bem apoiada. Aproveite esse contato do seu tronco com o chão e traga respirações mais profundas a partir desse contato. Procure ampliar a inspiração, trazendo uma expansão que vem de dentro para fora, e na exalação, essa retração, recolhimento de fora para dentro, e que permite você se entregar, tirar toda a tensão. Então, nós começamos hoje com uma preparação, né, um breve experimento com a técnica Uddiyana Bandha. Fizemos uma primeira sequência, que a gente vai repetir ao longo desse mês todo. E agora a gente vai para a segunda sequência, que também são 2 posturas que a gente vai repetir ao longo de todo esse mês, que ajudam muito a trabalhar essa consciência do diafragma, né? Essa exploração, essa
ativação, abertura dessa região. A primeira delas é Bhujangasana, postura da cobra. Então, traga as duas pernas unidas, peito dos pés no chão, palma das mãos ao lado do peito, cotovelos apontando para cima. Faça esse movimento já de como se você unisse os cotovelos nas costas, né? O cotovelo fica apontando para cima. As escápulas se juntam, a testa ou o queixo no chão. Tenta apontar um pouquinho mais para cima, Meenakshi, o seu cotovelo e juntar ele nas. Imagina que você vai juntar ele nas costas, né? Os cotovelos. E aí eleve a sua cabeça, eleve a parte alta do tronco, como se fosse olhar para o teto. Pense nisso. A gente não quer empurrar o chão com as mãos, tá? O trabalho que a gente quer fazer é de tonificação dos paravertebrais. Então, as mãos são só um apoio para você abrir o peito, mas a gente não empurra o chão com as mãos. Se você quiser até para experimentar, tire um pouquinho, eleve as suas mãos do chão, você vai perceber que esse é o seu limite, né? O que sustenta a elevação do tronco é a musculatura das costas, dos paravertebrais. Aí as mãos voltam a apoiar no chão só de forma bem suave para abrir o peito. Não vá até seu limite máximo. Pare um pouquinho antes para poder permanecer um pouquinho mais. Volte, torne devagar, descanse um pouquinho. E agora a gente vai fazer uma outra variação da mesma postura. Leve os braços lá nas costas, segure o punho, um dos punhos com a outra mão e estenda os braços. Cresça, alongue os braços. Sinta que seus braços vão já trazer esse movimento de abertura do peito. Aí sim a cabeça eleva, a parte alta do peito se eleva, os braços continuam próximos do seu corpo, né, apoiados no corpo. O peito abre bem, a cabeça se eleva. Isso, ótimo. Os ombros distanciam das orelhas. Respire na postura. Perceba como a respiração ampla, ela pressiona o diafragma. Isso é isso que a gente tem interesse nessa postura, por assim dizer, né? Essa pressão, esse movimento na região do diafragma. Muito bem, retorne, descanse, observe. E agora você vai escolher uma dessas duas variações para repetir uma terceira vez no seu tempo. Então, escolha a primeira ou a segunda e repita no seu tempo, no seu tempo de execução, no seu tempo de permanência, trazendo bastante consciência no movimento respiratório, nessa massagem que acontece na região do diafragma. Como é no seu tempo de permanência, você que decide quando retorna. E quando retornar, você descansa. Não só descansa, mas também observa o efeito, não só dessa postura, mas de todo o trabalho que a gente fez do início da prática e que muito provavelmente você já sinta o efeito. A gente vai fazer 3 vezes só, tá? Fizemos a terceira, pode descansar para a gente preparar agora para outra postura dessa segunda sequência. Então, estamos nessa segunda sequência e agora a gente vai complementar com o arco Dhanurasana. E Dhanurasana, de certa forma, trabalha também, ou ainda mais, essa pressão, porque todo o peso do corpo vai ficar na região torácica, né, abdominal.
Então, é muito importante trazer uma respiração bem profunda, bem ampla durante a permanência. Então, Dhanurasana, as pernas estendidas, flexione os joelhos, segure os tornozelos com as duas mãos. E lembre-se da preparação que a gente já veio fazendo, né, nas últimas semanas. Primeiro com a testa ou o queixo no chão, empurre o seu quadril em direção ao chão, já trabalhando no alongamento do iliopsoas, né, criando essa expansão, essa conexão já com o diafragma. E quando você sentir, sinta, né, perceba que seus braços vão puxando, aliás, as suas pernas vão puxando os seus braços para trás, a cabeça se eleva, a parte alta do tronco se eleva. Por último, se você conseguir, tente tirar os joelhos do chão, como se seus pés fossem em direção ao teto. Respire profundo na postura. Perceba o movimento do arco que acontece enquanto você respira. Relaxa a testa, relaxa os olhos. Retorne devagar, descanse. E quando quiser, repita mais uma vez no seu tempo. A ideia de repetir a postura, né? A repetição é uma forma da gente trazer um aperfeiçoamento da própria técnica, né? Então, quando repetimos, vamos aperfeiçoando a técnica. A ideia é que a gente faça a repetição como se fosse a primeira vez. Não, às vezes vem aquela ideia de que, fazer de novo, né? Eu já sei como fazer, às vezes posturas que são já muito conhecidas, como essa que a gente faz sempre, mas tente fazer como se fosse a primeira vez, percebendo cada detalhe, passo a passo, sem pressa, desfrutando do processo, trazendo consciência para você mesma, para o seu corpo, percebendo se tem alguma tensão desnecessária na testa, nos olhos, na boca. Respiração bem profunda. E como é no seu tempo, você sabe que quando quiser, você retorna e ao retornar, descanse. E ao descansar, observe os efeitos no seu corpo. E agora, lentamente, vá se virando, escolha um dos lados do corpo, vá se virando de costas e continue descansando com os joelhos flexionados, planta dos pés no chão, as mãos no abdômen e observe como está a sua respiração, livre, natural. Então, uma coisa é quando levamos a atenção para a respiração e modificamos o ritmo. Isso é mais fácil, é muito fácil, né? Você observa a respiração, modifica o ritmo. Agora, mais difícil é levar a atenção para a respiração sem modificar o ritmo. Então, como é para você observar a sua respiração sem modificá-la? Ou seja, perceber a sua respiração
natural, assim como ela é. Se ela tá rápida, ela tá rápida. Se tá lenta, tá lenta. Se tá rasa, se tá profunda, não importa. Você observa. E talvez você já consiga perceber a respiração natural diferente de quando percebemos no início da prática, porque tudo que nós fizemos até agora já traz uma modificação no ritmo, na amplitude. Muito bem. Estenda a sua perna esquerda, apoie a planta do pé direito no chão e com a mão esquerda segure o joelho e aproxime o seu joelho do chão. O braço direito na lateral, palma da mão voltada para cima e faça então essa torção. Com a mão esquerda você pode puxar o joelho para aproximá-lo do chão. Então queremos torcer. Então o joelho direito flexionado, com a mão esquerda segure o seu joelho e puxe ele em direção ao chão para o lado esquerdo. Uma torção. Ótimo. Braço direito aberto. A cabeça pode girar para o lado oposto da perna também. Assim, a torção acontece desde a base até o topo, né? Ela mobiliza toda a coluna vertebral, ela torce toda a coluna vertebral. E perceba, especialmente nessa torção, que é uma postura que é praticamente passiva, né? A gente faz ela pelo próprio relaxamento do corpo. Como a respiração se ajusta a essa postura? Quando eu digo a respiração se ajusta, de certa forma a gente está dizendo o posicionamento do diafragma também se ajusta, porque o diafragma é o músculo da respiração. Então, se a respiração muda, o posicionamento, o ajuste do diafragma muda. Então, você vai perceber, por exemplo, a lateral direita do seu tronco mais livre, mais aberta. Então, tente trazer a sua atenção para movimentos respiratórios nessa região, na lateral direita do tronco. E agora sim, você pode ampliar um pouco mais a respiração. Não apenas observar, mas também interferir um pouco nesse processo, ampliando ela mais. E se quiser até na exalação, você tirando todo o ar completamente, você suga a sua barriga para dentro e abre um pouco mais. Sente que essa sucção da barriga para dentro ajuda a criar esse espaço interno maior. Tá criando esses espaços. Retorne devagar. Apoie a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. E agora compare um lado e outro. Compare o lado direito do tronco, o lado esquerdo. E perceba se tem alguma diferença no que diz respeito a espaços internos. Se você sente o espaço no lado direito do tronco maior do que o lado esquerdo. E agora a gente complementa para o outro lado. Planta do pé esquerdo em cima do joelho direito. Com a perna direita agora fica estendida. Planta do pé esquerdo em cima do joelho direito. Com a mão direita, segure o joelho e puxe ele para o lado direito. Braço esquerdo estendido na lateral, palma da mão voltada para cima. E vai ajustando da forma que você sente, né, que é mais adequada para você. Uma postura em que você consiga manter um estado de entrega, né, uma postura mais passiva mesmo. E pelo relaxamento você vai criando esse espaço. Perceba agora o lado esquerdo do tronco, como o diafragma se ajusta por baixo das suas costelas, como o movimento respiratório
predomina agora no lado esquerdo do tronco. Retorne devagar. Planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. Observe a sua respiração. Mais uma vez, observe a respiração natural. Não queremos interferir agora, apenas observá-la, assim como é, assim como está. Muito bem, abrace agora os seus dois joelhos, a cabeça solta no chão. Perceba o contato do seu abdômen, da parte baixa do abdômen com as coxas. E faça algumas respirações mais amplas, mais profundas, para intensificar um pouco mais dessa pressão, na parte baixa do abdômen com as coxas. E a gente vai fazer um pouco parecido com o que a gente fez no início, um trabalho a partir dessa postura, a gente chama ela de Pavana Muktasana, com as retenções, primeiro com os pulmões cheios. Então, inspire profundo, encha os pulmões, retenha o ar e traga a testa nos joelhos, mantendo os pulmões cheios. Inspire, retenha e aproxime a testa dos joelhos. Quando você quiser soltar o ar, volte com a cabeça e repita mais duas vezes. Depois da inspiração, retenha o ar nos pulmões. Perceba como essa pressão interna positiva, ela aumenta, né? Que a gente está com os pulmões cheios, cheio de ar, criando essa expansão. Então, quando a gente pressiona, aproxima a testa dos joelhos, essa pressão aumenta. Faça três vezes com os pulmões cheios. Depois da terceira vez, volte com a cabeça e, se puder, continue. Travou a voz. E agora a gente vai fazer com pulmões vazios. Dá uma cortadinha no sinal aí, né? Estão me ouvindo? Sim? Tá. Então vamos lá. Três vezes com pulmões vazios. Inspire profundo, tire todo o ar, com a cabeça ainda no chão, faça a retenção, não deixe o ar entrar. Aí sim você aproxima a testa dos joelhos, com pulmões vazios. Deixe o seu abdômen ser sugado para dentro. Quando você quiser inspirar, você volta com a cabeça. Aí depois você inspira. Inspira quando a cabeça estiver no chão. E aí tira de novo o ar, bem rápido. Tira todo o ar. Quanto mais rápido você tirar o ar, mais tempo você consegue permanecer no vazio. Não deixe o ar entrar, aproxime a testa dos joelhos. Antes de inspirar, volte com a cabeça. Quando a cabeça estiver no chão, você inspira e repete uma terceira vez. Tire bem rápido o ar, faça retenção, deixe a barriga ser sugada para dentro. E ao retornar, apoie a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. Observe como fica a respiração natural.
Perceba que caminhamos ao longo dessa prática toda, né? Primeiro fazendo uma preparação, trabalhando essa liberação na região do diafragma. Aí fizemos duas sequências para abrir mais espaço, para desbloquear tensões nessa região. E a gente continua ainda aprofundando em técnicas que diretamente estão relacionadas com essa região do diafragma, né? E agora a gente vai para o final da nossa prática para trazer esse movimento mais de abertura, né? Ou seja, através da extensão da coluna, da abertura da região torácica, a gente vai criar ainda mais esse espaço na região torácica com a postura de Setubandhasana. Então, aproxime o máximo que você puder os calcanhares dos seus glúteos, os braços ao longo do corpo, com a palma das mãos no chão. E aí, quando você puder, projete o seu quadril lá para cima. Pressione a planta dos pés no chão, suba com o seu quadril, e aí você vai perceber que chega num limite. Quando você chegou no limite, perceba que dá para avançar um pouco mais. Como? Juntando as escápulas atrás das costas. Então, vai escorregando os seus braços, ele como se eles se juntassem atrás das costas, para você conseguir não quadril, mas também empurrar o peito para cima. Ótimo. A intenção é como se o peito, como não? O peito ele se aproxima do queixo. Não é o queixo que vai no peito, a cabeça continua no chão, é o peito que se abre. E nesse último estágio, se você sente que dá para avançar ainda um pouco mais, se você conseguir, segure os seus tornozelos com as mãos, e aí com as mãos segurando os tornozelos, dá ainda para subir mais. Se força muito segurar os tornozelos, deixe palma das mãos no chão. Qualquer momento que você sente desconforto, retorne. Muito bem, agora sim, retorne. Vai retornando vértebra por vértebra no chão. Se quiser, pode abraçar um pouquinho os joelhos. E agora repita mais uma vez, no seu ritmo. Agora é no seu tempo, a mesma postura. Repita no seu tempo. Se possível, permaneça um pouco mais de tempo na postura, percebendo especialmente a região torácica. O movimento respiratório com essa predominância torácica, trabalhando nessa expansão, quando o ar entra, criando esse espaço, expandindo os pulmões, percebendo como o seu diafragma se ajusta a esse movimento inspiratório. Quando você inspira, ele sobe, ele empurra o seu coração, empurra os pulmões para cima. E como é no seu tempo, você sabe que quando quiser, comece a retornar. Muito bem. Se quiser, abrace um pouquinho os joelhos, balance as pernas para um lado e outro. E quando quiser, vá estendendo as duas pernas no chão. Estenda uma perna depois da outra. E prepare. Relaxe a planta dos pés, relaxe panturrilhas, relaxe as coxas, relaxe os glúteos, o períneo.
Relaxe os genitais. Relaxe completamente o seu abdômen, as laterais do tronco. Relaxe as costas, peito. Deixe a respiração livre. Agora, como fizemos em alguns momentos, né, ao longo da prática, não queremos interferir na respiração. Simplesmente observamos, deixamos que a respiração aconteça livremente. Peito relaxado. Relaxa os braços. Solte cada um dos dedos das mãos. Deixa a cabeça solta no chão. Relaxe os olhos. Deixa a testa lisa. Relaxe o nariz, a boca, a língua. Deixe os lábios entreabertos, um leve sorriso no rosto. Descontraia completamente toda a sua feição e aproveite cada exalação para soltar-se um pouquinho mais. Faça uma inspiração profunda.
Comece a movimentar o seu corpo pelas extremidades dos dedos, das mãos e dos pés. Vai se espreguiçando, gostoso. E quando quiser sentar-se, vire-se para um dos lados do corpo e sente. Se puder ainda com os olhos fechados, uma postura sentada confortável, com a coluna ereta, as mãos apoiadas nos joelhos. E leve agora toda a sua atenção no movimento natural da respiração e o toque do ar quando ele passa pelas narinas. Então, toda a sua atenção está no toque do ar que passa pelas suas narinas. A respiração está livre e agora modifique a sua atenção, o seu direcionamento, o seu foco. A respiração continua livre, mas você observa agora o movimento que acontece no baixo ventre. Então a respiração continua livre e o foco, a atenção está no movimento no baixo ventre. Perceba que o movimento no baixo ventre acontece porque todo o seu tronco está totalmente relaxado. Então ele se movimenta suavemente. E agora nós vamos manter a atenção nesses dois pontos, no movimento do baixo ventre e no toque do ar passando pelas narinas. Eu vou marcar 3 minutinhos para a gente permanecer nisso que chamamos de meditação ou técnica meditativa, observando o movimento que acontece natural da respiração no baixo ventre e o toque do ar quando ele passa pelas narinas, quando o ar entra e quando o ar sai. Esses dois pontos. 3 minutinhos.
Então, na próxima inspiração, vamos trazendo as mãos unidas no centro do peito. E assim finalizamos a nossa prática de hoje. Quem quiser me acompanhar, recitando o mantra Om Shanti, inspire profundo. Om Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática hoje, sempre. Namastê, Hariom, Tatsat, que brilhe em cada um de nós a essência do Criador, a essência da criação. Gratidão.